Fala Sucesso, tudo bem com você? Estamos de volta, mais uma edição, nosso podcast, programa passa aqui na TV Brasília, também na Clube, nas nossas redes sociais, no YouTube. Já se inscreveu? Ativa as notificações, se inscreve no canal e compartilha cada conteúdo, cada trecho aqui para você ficar por dentro de tudo que acontece e também ajudar para que esses conteúdos especiais espalhem por todo lado. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, vamos prestar atenção, que diz respeito à violência contra a mulher. Inadmissível, mas existem muitas dúvidas a respeito desse assunto. E para esclarecer essas dúvidas, estamos recebendo aqui hoje, vou ter o privilégio de bater um papo com a doutora Karina Duarte, que é delegada da Delegacia da Mulher. Bem-vinda, doutora. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade e o convite de estar aqui. Boa tarde para todo mundo. Doutora é bem jovem, não sei se eu chamo de senhora, de você, como é que eu faço? Fique à vontade, eu ainda sou jovem, fique à vontade para me chamar de você. Obrigado por você ter arrumado esse tempo e vir aqui conversar com a gente. Eu tenho uma dúvida, doutora, a respeito do aumento, assim, assustador mesmo, do número de feminicídios. A gente tem visto, assim, uma escalada mesmo preocupante. Às vezes eu fico pensando, poxa vida, como que a sociedade está ficando deteriorada, os princípios, né? Como que os homens estão lidando tão mal, né, com o relacionamento e tendo essa atitude tão reprovável. Por outro lado, talvez tenha também uma mudança até na própria lei, na tipificação do crime e tal. Por que esse número tem aumentado tanto, na sua opinião? Infelizmente, eu acho que é impossível a gente conseguir bater o martelo ali e determinar uma causa específica para ter esse aumento, ainda mais um aumento substancial como teve agora em 2023 em relação ao feminicídio. Então, quando a gente fala de violência doméstica, quando a gente faz essa análise criminal, é muito importante a gente considerar que o fenômeno da violência doméstica sempre está intrinsecamente ligado à subnotificação. Significa que o crime acontece ali no lar, na intimidade da sociedade, mas não chega ao conhecimento do Estado. Então, quanto mais você fala sobre violência doméstica, quanto mais se tem campanhas de esclarecimento, de conscientização, campanhas para conscientizar as pessoas, para registrarem, para fazer a denúncia e para esclarecer aquela mulher que ela está nessa situação de violência, a tendência é que haja um aumento do número de registros de violência doméstica. Então, você falou de um ponto que eu acho que ajuda muitas pessoas e também esclareceu a minha dúvida. Então, o feminicídio é a forma pior que existe de violência doméstica. Isso. Mas existem outras violências domésticas que não são um feminicídio. Talvez uma ofensa, uma agressão física, Sim. verbal, é isso? Isso, exatamente. O feminicídio é a última das violências, que é o homicídio, né? A mais extrema, né? Que é matar uma mulher. Que é né? matar uma mulher, que é matar alguém, esse alguém ali ser uma mulher e essa condição dela de gênero, de ser mulher, ser determinante para aquela morte. Isso é a última das violências. Mas, em regra, aqui os estudos mostram que a grande maioria dos crimes de violência doméstica se referem à injúria, que é uma violência imoral, e à ameaça, que é a violência psicológica. Isso é o grosso dos registros de violência doméstica. Então, quando a gente faz essas campanhas, esses tipos que são os mais ordinários, né, entre aspas, que é de injúria, de ameaça, hoje que também tem esse crime novo, que é o da violência psicológica, essa tipificação nova, né, da violência psicológica. Na violência psicológica, a gente poderia enquadrar também violência digital? Tipo o cara que expõe a mulher, fala um monte de bobagem e tal dela? Depende do caso concreto. O meio digital é o meio, que pode ser uma injúria, pode ser uma ameaça, pode ser uma exposição da intimidade sexual. Então, assim, hoje em dia a gente vê que os crimes de violência doméstica acontecem também em meio digital e o tipo pode ser os mais variados. Enfim, quanto mais se conscientiza a população, maior o registro desses crimes. Então, quando se vai fazer uma análise, a gente vê assim, os dados de 2022, estou aqui dando um exemplo, eu nem sei se foi o caso, não sei de cabeça aqui, eu teria que olhar a estatística ali da Secretaria de Segurança. Mas, por exemplo, a gente olha assim, em relação a 2022, se teve mais números de ocorrência do que o ano anterior, a gente pensa, aumentou o número de violência doméstica? Não. Na verdade, aumentou o registro de violência doméstica. Para saber se a violência real mesmo aumentou e diminuiu, isso também é impossível saber, né? Não tem como mensurar. A gente mensura o que se chegou para o Estado, o que se chegou para a polícia. O que acontece em quatro paredes é difícil de Isso. Então, mensurar, assim, né? na verdade, o aumento do registro de ocorrência nesses crimes
é um ganho para o Estado, porque a gente vê o quê? Que a população está mais consciente, que essas mulheres estão se valendo dos meios à disposição para pedir socorro e tentar sair daquele ciclo de violência. Por outro lado, esses novos entendimentos da lei em relação ao relacionamento homem-mulher também são evoluções muito importantes, né? Até em relação, por exemplo, à violência sexual do marido contra a mulher, às vezes ficava meio que ali debaixo do tapete e tal, Sim. Mas o marido pode estuprar a mulher, né? Pode acontecer um caso desse, né? Sim, a consciência popular sempre entendeu que bater em mulher é errado, né? Por mais que se tenha aquele jargão lá em briga de marido e mulher, ninguém mete a mulher, mas sempre se soube ali que a agressão física seria algo errado. Mas as pessoas naturalizavam e achavam que fazia parte de um relacionamento normal ter um xingamento, uma ameaça, o homem impedir a mulher de fazer qualquer coisa, impedir de sair de casa sozinho, impedir de usar determinada roupa, ou ainda em relação a achar que o corpo da mulher é de propriedade daquele marido. Então, sempre que o homem estiver ali querendo ter uma relação sexual, né, a mulher, aquele bordão também da novela, se prepare que vou lhe usar, né, porque o corpo da mulher estaria ali à disposição do homem para quando quisesse. E não somente o cônjuge, né? Às vezes achava, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o caso que aconteceu nos Estados Unidos há muitos anos atrás, do Mike Tyson, que ele teve um relacionamento com uma prostituta e chegou, segundo que a investigação apurou lá no momento da intimidade dos dois, ela não quis mais a relação sexual e ele disse, não, você tá aqui, você vai ter relação comigo e pronto, acabou. Não é assim, se ela não quer, não importa qual seja a profissão dela, não tem. Isso, aqui a gente já está extrapolando a situação de violência doméstica, mas que também em qualquer relação sexual, inclusive uma relação sexual num contexto ali com uma garota de programa. Às vezes o cara já pagou pelo programa, já estão ali no motel, já está numa circunstância ali e sei lá o que aconteceu, aquela mulher não quer mais. Então, a partir do momento em que ela não quer mais, não importa em que ponto ali daquela intimidade aquele casal esteja. Se um dos dois, a partir do momento, não quer mais, não tem que se falar mais em ter anuência naquela relação sexual. Então, se isso vale, inclusive, para uma garota de programa, isso vai valer para qualquer pessoa, inclusive para uma relação ali íntima de afeto entre namorados, entre esposa e marido. O casamento não legitima ali aquela posse, aquela propriedade do corpo da mulher. Isso não existe. E aí a Lei Maria da Penha, ela é bem explícita nisso. No sentido de elencar mesmo, textualmente, quais são as formas de violência, que não é só a física, e a lei coloca que também é a violência moral, a violência psicológica, a violência patrimonial e a violência sexual. Então, um xingamento já é violência, já merece a proteção do Estado e uma responsabilização do agressor. Uma ameaça, o homem impedir a mulher de fazer alguma coisa, impedir de sair de casa para visitar parentes, impedir de ir para casa de amigos, querer controlar o dinheiro dessa mulher, querer reter o cartão, o acesso bancário dessa mulher para que ele que gaste toda a renda dessa mulher da forma que ele queira, ou como bem lembrado também em relação à violência sexual. Se a mulher ali, em determinado momento, ela não quer ter relação sexual, ela não é obrigada a isso. E qualquer coisa que constranja essa mulher, que obrigue ela a ter a relação sexual contra a vontade dela, isso também merece proteção do Estado. Falando dali da sua atuação. Desculpa, tem como, doutora, você chegar só um pouquinho para frente? Sim. Legal. Ele não tá... Não tá pegando bem? Show. Continua? Maravilha, continuando a gravação então. Falando um pouco a respeito da sua atuação lá na Delegacia da Mulher, vamos imaginar que uma mulher sofreu algum tipo de violência, dessas que você mencionou aí. O que ela deve fazer? Quais são os passos que ela deve tomar para se proteger e também para que possa haver uma punição àquele homem agressor? O que a gente pede é que a mulher que está numa situação de violência, no primeiro sinal, ela já esteja atenta. Ela já se perceba, ela já tem essa consciência de que aquilo não é normal, que ela não tem que tolerar, que permitir isso e que ela pode sim pedir ajuda do Estado, tanto para se proteger, para se prevenir de uma nova agressão, e nisso seja pedindo uma medida protetiva de urgência que vai fazer com que o agressor fique proibido de se aproximar dela fisicamente
ou por qualquer meio de comunicação, inclusive por redes sociais, por mensagem de texto. E também, claro, aí vai dar início a uma investigação para que esse autor seja responsabilizado. Então, essa mulher ela não precisa esperar que essa violência já esteja num grau de evolução ali para chegar numa situação de violência física, que é, como a gente já está falando aqui, é um estágio mais avançado ali, que já está a poucos passos da violência última, que é o feminicídio. Então, quando começa ali no primeiro xingamento, na primeira coação, no sentido de, se o cara fala, se você não for minha, não vai ser de mais ninguém. Você pode até sair da relação, mas sua vida acabou. Eu não vou permitir que você seja de outra pessoa. Qualquer frases nesse sentido que indiquem uma ameaça ou xingamentos mesmo, uma humilhação, uma desmoralização em público, uso de palavras de baixo calão, isso não é tolerado. Então, o que a mulher pode fazer? Ela, em termos policiais, né? Ela pode procurar qualquer delegacia de polícia, a que for mais perto da casa dela ou onde ela se sentir mais confortável. Aqui no DF a gente tem 2 delegacias especializadas, a DEAN 1, que fica na Asa Sul, e a DEAN 2, que fica na Ceilândia. Então pode procurar os DEANs ou a delegacia que seja mais próxima para registrar a ocorrência, e lá na mesma hora ela vai fazer o pedido de medidas protetivas de urgência. Esse pedido, esse requerimento é encaminhado praticamente imediatamente para a justiça, e aí o juiz pode dar essa ordem judicial, proibindo, por exemplo, o autor de enviar mensagens a ela, de se aproximar fisicamente. Se eles tiverem filhos em comum e o autor usar da questão dos filhos para estar ali se aproximando da mulher e praticando atos de violência, pode, inclusive, determinar a suspensão do direito de visita. Enfim, tem uma série de possibilidades ali. A lei é bem abrangente quanto às possibilidades que podem ser deferidas ali, as determinações, exatamente para que essa mulher seja protegida, esteja resguardada. E você citou um ditado, né, popular, tal, que muitas vezes faz com que as pessoas fiquem caladas também. Os que estão em volta, familiares, vizinhos e tal. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Uhum. Mas a gente sabe que não meter a colher num caso desse pode significar expor uma pessoa querida, uma pessoa próxima, uma pessoa que a gente conhece, à violência, tal. O que fazer se de repente a gente percebe que alguém que a gente conhece está sofrendo essa violência, não tem força, coragem, fé de procurar a justiça? Pessoas próximas podem fazer isso? Pode. Em relação a isso, eu queria até esclarecer duas situações práticas que a gente vê na delegacia. Primeiro, que é a situação mais comum, que chega a mulher lá, vai na delegacia e aí ela narra a situação que ela está vivendo, às vezes uma relação ali de anos e anos com filho, que ela fala que abriga ali uma situação pública, que ela vai para o meio da rua, que pedindo socorro, o homem correndo atrás de faca, e a gente fala assim, então, me fala o nome de pessoas que presenciaram, que pelo aquele contexto não tem dificuldade nenhuma, né? Vizinhos com certeza já presenciaram, tá no meio da os rua. Parentes, então são situações que pela narrativa dela não teria dificuldade de ter testemunhas diretas mesmo da violência. E às vezes até a mulher já chega com esse discurso pronto pra gente, que é difícil da gente conseguir convencer a própria vítima. Ela fala assim, não, eu não quero envolver o meu vizinho, eu não quero envolver minha mãe, não quero envolver minhas amigas. A pessoa, ela fala assim, não, eu não quero envolver. A própria vítima não quer, tem uma dificuldade ali de ajudar a investigação no sentido de apontar quem seriam as pessoas, porque até a própria vítima tem essa mentalidade de que terceiros não querem ou não deveriam se envolver. Então é o que eu falo. Quando vem um pessoal dizendo, mas e aí, o que a gente faz? Eu falei, gente, testemunha de um crime não escolhe ser testemunha, não é uma opção. Se você testemunhou um crime, se você sabe de algo que é de interesse da justiça, é obrigação sua a contribuir com a justiça. Então, claro, existe até uma previsão de uma responsabilidade penal para testemunha que queira se omitir, mas acho que para além disso, o mais importante é ter essa consciência social mesmo de o quão absurdo é a pessoa presenciar uma agressão, uma violência ali no seio daquela família e achar que o melhor de tudo é fingir que não existe porque vai se sentir ali, acha que vai se sentir exposto, enfim. Então a gente tem essa situação mesmo, que até a própria vítima, ela já
já se imbuiu desse discurso, né, de que terceiros não deveriam se envolver, o que é muito triste. E é importante a gente falar sobre isso para a gente trazer luz para esse tema de que, olha, se você presencia ali a sua vizinha sendo agredida, se algum dia um policial bater na sua porta falando, me conta o que você viu, não é uma opção sua falar, não, eu não vi nada. Se você viu, você é obrigado a testemunhar, é seu dever ali como cidadão, contribuir para que aquilo ali seja esclarecido, para que o agressor seja responsabilizado. E tem a segunda situação, que essa situação eu acho a mais complexa de todas, que é quando alguém muito próximo da nossa família, acontece nas delegacias, chegam muito em relação à mãe. A mãe chega lá no balcão e fala assim, olha, minha filha, ela vive numa situação de violência, acontece isso, ela é agredida, ela é ameaçada, mas ela não quer fazer nada. Então vem uma terceira pessoa ali, chegando na delegacia para registrar a ocorrência, para fazer a comunicação. Claro, a gente faz a comunicação, a gente toma as providências ali policiais que é possível ser tomada, mas nesses casos, quando a mulher não quer a responsabilização, é difícil que a responsabilização aconteça, porque é um tipo de crime que a palavra da vítima tem toda a relevância do mundo. Então, às vezes, a gente chega lá naquela mulher, a gente se coloca à disposição, fala, olha, a gente recebeu, às vezes, uma denúncia anônima que seja, veio aqui para se colocar à disposição, ver o que está acontecendo, se você precisar de ajuda, a gente está aqui para isso. E o que a gente vê que, em regra, essas denúncias que a gente recebe anonimamente, as mulheres, elas não confirmam. Acontece muito? Acontece muito. As denúncias que chegam anonimamente, assim, por terceiros, ou até por pessoas próximas que se identificam, a gente se coloca à disposição, mas as mulheres não confirmam. E como a regra, como eu falei, não são crimes que deixam vestígios, né, como a violência física, né? Então, quando é uma ameaça, quando é uma injúria, se a mulher se recusa a falar isso, a gente não pode obrigá-la. O Estado não pode obrigar essa mulher, a gente tem que respeitar o tempo dela, inclusive o tempo da denúncia. E quando ela faz a denúncia, depois se arrepende e retira a denúncia? Isso também, eu estava conversando ali há pouco exatamente sobre isso, que isso é uma rotina, é a rotina de se trabalhar com violência doméstica. Porque a violência doméstica, ela não é linear, assim como o tipo de violência tem uma evolução, ele começa com a moral e finaliza ali, né, a última das violências é o feminicídio, também existe um ciclo em relação à questão temporal da violência. Então, existe a fase ali de lua de mel, que está todo mundo ali autor e vítima, em lua de mel, literalmente, sem nenhum problema, o cara super amoroso, super carinhoso, o melhor companheiro do mundo. Pai e aí, o pai exemplar, e aí vem a evolução da tensão, seja pelo uso também, que é algo muito relacionado, né, ao uso abusivo de álcool, de drogas, ou problemas que sejam, e aí fica aquelas brigas, aquela situação ali de que a lua de mel já não existe mais, então tem aquela fase tensa de brigas ali, e até que chega na tensão mesmo, que é o dia da briga, o dia ali em que o cara xinga ou ameaça, ou que, enfim, agride fisicamente. Então essa é a terceira fase. E o que segue nessa terceira fase o que acontece? É quando essa mulher, ela decide sair daquele relacionamento, ela rompe o relacionamento, ela sai de casa ou consegue tirar o agressor de casa, que seja. E aí, o que segue essa fase é o quê? É a lua de mel, por isso que é um ciclo. Aí o agressor muda de comportamento, promete ser o melhor pai do mundo, o melhor companheiro do mundo, para de beber, diz que nunca mais vai beber, nunca mais vai usar drogas, e aí sempre, óbvio, tem aquela relação ali, não é... O autor daquele crime não é o ladrão que roubou o celular da mulher na parada de ônibus, é a pessoa com quem ela idealizou sonhos. Escolheu viver, né? Com quem ela escolheu viver, ela planejou um futuro, com quem ela teve com as famílias, com quem ela teve filhos, com quem ela ama os cunhados, ela ama a sogra, enfim. Às vezes tem uma dependência financeira, né? Tem uma dependência. Então, os fatores ali de o porquê essa mulher acreditar nas palavras desse homem são infinitas, são múltiplas. E aí ela aceita aquela mudança ali e volta novamente para a lua de mel. E aí, novamente, volta, passa algum tempo, volta para a evolução da tensão, uma nova briga.
E com o passar do tempo, o que a gente vê? Que a fase da lua de mel fica cada vez mais curta, da evolução da tensão para a briga mesmo, Mais o tempo constante. já diminui, então fica em menos tempo de lua de mel e mais tempo ali de tensão, e a tensão vai... A briga que acontece na fase de tensão é cada vez mais violenta. Se antes era um xingamento, uma humilhação, um menosprezo, já vai chegando até agressões físicas ou, enfim, até culminar no feminicídio. Então, é muito... voltando para a pergunta inicial, se é comum que essa mulher que conseguiu ali romper todas as barreiras e chegar numa delegacia para fazer a denúncia, a gente sabe que a tendência é que, passado algum tempo, ela vai reatar com aquele agressor e vai querer ali retirar, né, como se diz ali em termos comuns, aquela ocorrência, aquela queixa. E aí não tem muito o que fazer. O que acontece? A Lei Maria da Penha estabelece que, nesse caso, se a mulher quiser retratar a representação que ela deu, né? Se ela quiser falar não quero mais, ela tem que fazer isso em juízo. Ela tem que fazer isso perante um juiz e o Ministério Público, exatamente porque ali vai ser uma oportunidade de o Estado ver se essa mulher está sendo coagida de alguma forma, porque também pode acontecer do cara coagir ela a desistir, ou, enfim, o que está acontecendo é uma forma também, é uma porta de entrada, no fim das contas, para o judiciário encaminhá-la para programas ali de atendimento psicológico, atendimento psicossocial, que é muito importante. Então, mesmo que ela retire a queixa, entre aspas, ainda assim é importante que ela tenha feito o primeiro registro, porque o Estado pode, de alguma forma, acolher essa mulher para encaminhá-la para atendimentos psicossociais, que vão, por exemplo, ajudá-la em um segundo momento ali na frente, quando ela fizer novamente o registro da ocorrência, ela tenha forças, né, para conseguir seguir com aquele rompimento. Então, é o que eu falo, a gente que trabalha com isso, com violência doméstica, a gente fica muito frustrado quando a gente faz toda uma trabalheira. Às vezes tem situações assim, a gente consegue prender o autor em flagrante numa situação que dá um super trabalho pra gente, ou conseguir prender preventivamente o autor numa investigação que é super trabalhosa, aí quando você vê o cara ainda tá preso e a mulher já fala, não quero mais. Isso é muito triste pra gente, mas a gente tem que falo agora aqui para nós que estamos do outro lado aqui, a gente tem que compreender que essa mulher tem o tempo dela e a gente tem que respeitar esse tempo dela e conseguir dar meios para que esse tempo dela, de quando ela vai conseguir romper realmente esse ciclo, chegue o quanto antes. O Data Carina, pesquisa da doutora Carina, o que acontece normalmente em termos percentuais quando esse valentão chega e senta na sua frente? O que acontece ali, doutora, normalmente? Qual que é a atitude dele? Não, são todos santos. São todos santos. Primeiro que já chega todos falando assim, mas eu não fiz nada. Nada. Sempre. Todos falam, eu não fiz nada. Só santo. Todos santos. Para se ter ideia, os feminicídios, né, que é algo mais triste que se tem de violência. Nós tivemos na Ceilândia, que é a delegacia onde eu atuo, em janeiro agora nós tivemos 3 feminicídios. Nos 3 feminicídios, os autores falaram que foi em legítima defesa. Nos 3. Os 2 primeiros além de covarde, mentiroso, né? Foram por estrangulamento. Meu Deus. E o terceiro foi com um tiro na cabeça da vítima. O cara entrou na casa da mulher, deu um tiro. E na hora do depoimento, os 3 falaram que a mulher que foi pra cima deles, a mulher era agressiva, que eles eram santos. E que os 3, assim, casos totalmente diferentes, mas você vê o depoimento dos 3, assim, como tem uma parece que os 3 combinaram o que iam falar, sabe? Que a mulher era agressiva e que no meio do calor das coisas ali, para se defender, os 2 primeiros acabaram enforcando quando viram e a terceira ali em relação à arma. Então, assim, essa falta de consciência do homem, até na hora que eles matam a mulher, eles conseguem dizer que são santos. Dizer que eles têm essa tendência de inverter a situação, né? De tentar se colocar num papel de vítima. E claro, também, isso aqui que eu tô narrando é uma situação extrema, do cara que matou a companheira. Mas, óbvio,
Agora, a gente sabe que quando alguém briga, seja lá sendo violência doméstica ou não, nunca é alguém santo contra alguém totalmente errado. Uhum. Sempre é uma relação em que, em geral, as duas pessoas ali vão ter uma parte de erro, de comportamento errado ali. Só que a questão da violência doméstica não é essa, não é a gente olhar para essa mulher e saber se ela é uma boa esposa, se ela realmente traiu o autor ou se não traiu, se ela fez a comida ou não fez, se ela gastava o dinheiro ali de uma forma que não deveria ter gasto, se ela não cuidou bem dos filhos. Não é essa a questão. A questão é como se relacionam conflitos e como que aquele homem vai está se portando em relação àquela mulher na hora de resolver um conflito doméstico. Porque é impossível em uma relação não existir conflitos. Uhum. Mas quando a gente está ali numa situação de homem e mulher, não tem que se falar em querer justificar uma agressão física, uma humilhação, uma subjugação, uma ameaça de morte por um erro de outra pessoa. Isso não existe. Então, isso também é importante de ser pontuado. Não é que essas mulheres sejam, entre aspas, santas de não terem errado. A questão não é essa, né? O fato dela errar não legitima que ela sofra violência. Uhum. Um dos últimos plantões que eu tirei na DEAM, porque, em verdade, eu não fico nesse atendimento de balcão. Excepcionalmente, eu tive que fazer um atendimento de balcão e chegou uma mulher lá, já era quase meia-noite, a mulher estava assim, praticamente de baby doll, e segurando só a carteira dela com documento pessoal. Aí eu falei, o que aconteceu? Ela, não quero registrar a ocorrência, eu tô aqui só porque eu não tenho para onde ir. Aí eu falei assim, mas o que aconteceu? Me explica. O resumo da ópera. Ela disse que o companheiro olhou no celular dela, ela estava se sentindo culpada, que aí ela falou assim, ele viu umas mensagens que eu estava trocando com alguém, com um homem, o companheiro não gostou, e aí ela disse que pulou o muro da casa, saiu de baby doll, do jeito que estava, se eu voltar lá ele vai me matar. Uhum. Então assim, eu não consegui convencê-la a registrar a ocorrência. Eu fiz o transporte dela para um local seguro, mas eu não consegui convencê-la a registrar a ocorrência. Por quê? Apesar da ameaça, apesar dele ter literalmente ameaçado ela de morte, ela acreditar nessa morte a ponto dela ter saído naquelas circunstâncias. Mas porque na cabeça dela, ela se sentia culpada. Uhum. Provavelmente, sei lá, ela devia ter traído ou tá combinando, enfim, algo ali, algo relacionado a um relacionamento extraconjugal. E na cabeça dela, aquilo ali que ela fez era errado, então ela não poderia fazer um registro de ocorrência. Mas eu tentei convencê-la que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu falei, olha, a gente não tá aqui discutindo se você estava certo ou errada de trair. Isso não está em pauta. A questão é, ele não tem o direito de te ameaçar. Eu não falo nem de matar, é óbvio, né? Mas se quer te ameaçar ou te xingar. Ele pode muito bem encerrar o relacionamento, ele pode muito bem nunca mais olhar na cara dela, mas Exatamente. jamais ameaçar e partir para violência física ou verbal. Né? Exatamente. E as mulheres têm essa dificuldade. Então, quando chega o agressor, você perguntando o que os homens fazem, são todos santos, porque eles olham sempre o quê? O ponto errado da mulher, que com certeza tem algum ponto errado. E eles focam nisso e se... Eu fico aqui também, às vezes, no controle, porque, assim, normalmente uma pessoa tão autoritária dentro de casa, né, que se coloca ali como fortão, né, mas na hora que, de repente, é confrontado com a justiça, com a lei, aí se torna um covarde, um cordeirinho, né. Agora, e quando não obedece à medida restritiva? Que tipo de punição esse homem recebe? Tem o crime específico de descumprimento de medidas protetivas de urgência, que é o crime previsto no artigo 24A da Lei Maria da Penha. E nesse ponto também, eu gosto de reforçar e louvar, como é louvável essa Lei Maria da Penha em relação à proteção dessa mulher, por conta especificamente desse crime. Por quê? A maioria dos crimes relacionados à violência doméstica são crimes que a pena é muito baixa, o grosso. É os crimes de injúria, ameaça, hoje a gente fala de violência psicológica, e até a lesão corporal, porque em regra é a lesão que não é a grave ou gravíssima, né? A lesão mais simples, que a pena é muito baixa. Então, mesmo que aconteça uma prisão em flagrante, que é possível em todos esses crimes, a probabilidade em que o autor dessa agressão fique preso ali
preventivamente antes da sentença, ou até mesmo depois da sentença, a probabilidade que ele fique ali com uma pena restritiva ali de liberdade por um tempo é muito baixa, porque os crimes previstos são muito pequenos. Então é difícil a gente conseguir que essa prisão em flagrante seja convertida em prisão preventiva, ou que dirá uma sentença condenatória que apenas seja uma prisão restritiva de liberdade. Mas o que é diferente com o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, que ele já em si, ele já mostra uma necessidade de uma prisão cautelar. Então, se o autor é preso em flagrante por esse crime específico, significa, opa, o Estado já interveio uma vez, já determinou para aquela pessoa ali, já deu uma ordem para que ele ficasse proibido de entrar, por exemplo, proibido de mandar mensagens para ela. E esse cara foi lá e descumpriu. Ele não só mandou mensagens, como ficou mandando ameaças de morte, xingando por essas mensagens. E aí, a partir disso, é mais fácil se houver uma prisão em flagrante, que esse autor ele permaneça preso preventivamente até, enfim, por um bom tempo durante a instrução, ou se não houve a prisão em flagrante, a gente consegue representar por uma prisão preventiva e vai conseguir mantê-lo preso preventivamente por um bom tempo. Então, a importância desse crime é esse, porque ele faz com que exista uma eficácia das medidas protetivas de urgência e permite juridicamente que esse autor fique preso preventivamente por um bom tempo, coisa que sem esse crime, como as penas ali dos crimes ordinários, os crimes mais comuns, como a pena é muito pequena, é muito improvável que a gente consiga uma prisão preventiva que se mantenha ali ao curso do inquérito ou da ação penal. Uma mulher que de repente está numa situação de risco, assim, e que a única alternativa para ela preservar a vida dela talvez seja sair de casa, né? Uhum. Pode acontecer. Sim. Mas que fica com medo de sair de casa, perder a guarda dos filhos, tal. Como é que a lei interpreta uma situação dessa? Isso não existe. Isso não era um medo que sempre teve essas mulheres falaram assim, não, eu não posso sair de casa porque aí em relação à guarda das crianças. Nunca, juridicamente, não havia que se falar nisso, da mulher que vítima de violência sair de casa e perder a guarda. E, para além disso, exatamente para acalmar essas mulheres, hoje em dia isso é previsto, inclusive, em lei, que não existe a menor possibilidade dessa mulher perder a guarda das crianças, caso ela saia de casa para se resguardar. E é interessante também, o que a medida protetiva de urgência prevê é que, no caso de uma mulher vítima de violência, tem a possibilidade do afastamento do lar do agressor. Uhum. E a medida protetiva aqui no Distrito Federal, a gente fica impressionada, a lei fala em 48 horas, o prazo para se encaminhar para o judiciário. A gente vê que aqui em Brasília, em menos de 24 horas, já tem uma decisão, o juiz já decidiu e já está ali dando ciência para as partes. Então, se a mulher está ali no mesmo imóvel com o autor, vai numa delegacia e pede esse afastamento do autor, em menos de 24 horas vai ter um oficial de justiça já determinando esse afastamento. E é importante ser esclarecido que esse afastamento não significa que vai dizer, o imóvel agora é da mulher, o homem não vai ter mais direito. Então, não tem nada a ver com isso. Não se está discutindo. É disso que a gente está falando, né? A gente não está discutindo em relação à propriedade da casa. Isso vai ser depois decidido. Depois. Então, mesmo que o imóvel seja do autor, seja uma propriedade exclusiva do autor, já tinha antes do relacionamento, enfim, é algo de urgência, é uma medida cautelar de urgência para resguardar a vida dessa mulher e para que essa mulher não precise, por exemplo, deixar os filhos ali com uma pessoa, às vezes, que é violenta, que é agressiva, que é adicta em drogas, enfim. Então, para resguardar isso, fala, olha, vocês têm pendências em relação ao direito de família, para uma separação de bens, guarda de filhos, vocês vão resolver isso tudo lá no juízo de família. Enquanto não se resolve isso, aqui, cautelarmente, o autor sai de casa e a mulher pode ficar aqui na casa, junto com os filhos, e não, mesmo que o autor seja proprietário ali daquela casa. E também, claro, se a mulher, por uma circunstância qualquer, se ela quiser sair de casa, também é possível que ela saia, que ela vá para algum lugar. Pode acontecer o contrário também. A Lei Maria da Penha prevê a possibilidade de recondução da vítima. Então, ela pode querer sair de imediato, aí
enfim, ela pensou melhor na vida, falou, não, mas eu quero voltar. É possível, e aí ela então. pode fazer o pedido até de recondução ao lar, de ela que não está mais lá, ela saiu por um motivo qualquer, ela fala, não, eu quero ser reconduzida ao lar, e ele ser afastado enquanto a gente decide as questões ali cíveis da dissolução do casamento. Ô, doutora Karina, muito importante trocar essa ideia com você, não somente para esclarecer dúvidas, ajudar também né, as nossas amigas que de repente passam por essa situação e estão assistindo a gente aqui, mas eu avalio também até para uma mudança de cultura, né? Porque existem avanços da lei que também vieram com a melhoria do entendimento cultural. Porque, por exemplo, eu estou no jornalismo, na comunicação há algum tempo, e eu lembro que durante muito tempo a gente falava de crime passional. Né, como se a violenta paixão pudesse justificar qualquer atitude, né? E a gente sabe que não é isso, a lei não interpreta mais dessa maneira, né? Exatamente. Então é importante a gente esclarecer isso também para que os homens também possam entender quais são os limites do relacionamento, né? Ah, fulano fez, mas porque ele estava com a cabeça. Não, nada justifica. Né? Crime passional, se falava Lembra muito, disso? né? E aí doutora tem até nova, uma campanha... Tal. Eu sou menos nova do que eu aparento. Mas até tem uma campanha muito inteligente que o slogan é exatamente esse: quem ama não mata. Exato. Porque quando falava assim, crime passional, você pensa que é um crime de paixão, um crime de quem ama, como se... o ciúme pudesse... Isso, como se... defender a honra. Isso, defender a honra, enfim... Hoje em dia, a gente, até no falar, né? Hoje em dia se fala o quê? Ninguém fala mais de crime passional, se fala de feminicídio, que já tem essa conotação bem diferente, bem mais reprovável mesmo socialmente. E é muito importante essas oportunidades da gente estar aqui falando sobre o tema, de esclarecer. A tendência é que quanto mais se fale, como eu falei ali no começo, mais se aumente o registro. E tudo bem, a gente vai comemorar esses aumentos de registros de violência, desde que a gente... só o feminicídio, que aí não tem o que falar, né? As cifras ocultas é um crime específico que não se relaciona com ele. Então, a gente vai sim comemorar o aumento do registro de violência, mas espero de verdade que daqui para o final do ano a gente comemore a diminuição do feminicídio, porque esse mês de janeiro de 2023 aqui no Distrito Federal foi realmente muito triste para a gente que trabalha com o assunto. Nós também que divulgamos, né, trazemos a informação para os ouvintes, tá? Para a gente é muito triste, é revoltante também, né? E eu fico imaginando como é para vocês que estão ali na linha de frente, recebendo essas notificações, esses números também. Quer dizer mais alguma coisa? Algum recado para as mulheres, para os familiares? O microfone é seu. Para as mulheres, para denunciar, a Polícia Civil está de portas abertas. Hoje em dia, além da ocorrência presencial, a gente também, aqui no Distrito Federal, é possível fazer a ocorrência pela internet. Então, no site da PCDF, é possível tanto fazer o registro como solicitar a medida protetiva de urgência. Então, para essa mulher que ou tem vergonha ou tem dificuldade de se deslocar para uma delegacia que seja, tem essa opção aqui para facilitar mesmo a denúncia, e esse é o caminho para se romper. Confie na Lei Maria da Penha, ela realmente é um instrumento jurídico muito poderoso para que essa mulher esteja protegida, e o importante é que ela não mude de ideia, que ela consiga estar fortalecida ali pelo ciclo, pela rede de apoio dela, de familiares, de amigos, para que após ela procurar o Estado, ela se mantenha firme nessa decisão de não reatar, não dar uma segunda tentativa e realmente se afastar ali, romper desse ciclo e ter uma vida nova. Muitos dos pontos que você trouxe, das dúvidas que você esclareceu, precisam ser repetidas, porque repetindo que as pessoas vão guardar. E existem muitas outras perguntas que eu não fiz aqui, então já fica o convite para você voltar em outras oportunidades. Para a gente é muito importante tratar desse assunto e divulgar o quão essa questão precisa ser levada a sério. Sim, com certeza. Obrigada. Agradeço, estamos às ordens. Obrigado, a gente também. Agradeço a sua audiência, a sua companhia. Se você ficou com alguma dúvida, deixe seu comentário a respeito, a sua opinião também sobre esse bate-papo. Hoje conversamos com a doutora Karina Duarte, que é a delegada da Delegacia da Mulher. Valeu!